Este é o sensor de vapor Holda Sang-Shi Byong. Ultimamente, independente do calor, a temperatura facilmente ultrapassa os 30 graus. Nessa vida, nada melhor do que um ar-condicionado. Mas sempre fico pensando nisso. E se não existisse ar-condicionado, como teria mudado a vida da humanidade? Na minha opinião, sem a civilização moderna que temos hoje, ela nem existiria. Então hoje, vamos descobrir o que teria acontecido se o ar-condicionado não tivesse sido inventado. Primeiro, precisamos entender a definição de ar-condicionado. Ar-condicionado é uma máquina que controla a temperatura, umidade e estado do ar. Nesse sentido, já existiam coisas semelhantes desde a antiguidade. No Ocidente, na época dos Sumérios, já havia tentativas de engenharia para resfriar o calor usando a convecção do ar. Aqui na nossa Terra também existem construções como o Reucbingo, construído na época de Sila, que é um exemplo representativo de resfriamento de ambientes. O primeiro ar-condicionado elétrico, como conhecemos hoje, foi criado em 1902 por Willis Carrier, que trabalhava em uma siderúrgica na época. Carrier, esse nome soa familiar, não é? Isso mesmo, a Carrier, aquela empresa de ar-condicionado que vemos por aí, recebeu o nome de Willis Carrier. Ele também é conhecido por outro nome, o nome de Deus. Mas esse ar-condicionado, criado em 1902, foi uma invenção grandiosa que abalou a própria história da humanidade. Vou explicar um pouco sobre isso. Primeiramente, a coisa mais óbvia que podemos pensar após a invenção do ar-condicionado é que ele conseguiu reduzir drasticamente o número de pessoas afetadas por doenças causadas pelo calor. Atualmente, ainda há mais de 2.000 casos de doenças causadas pelo calor, um número considerável. No entanto, sem o ar-condicionado, esse número seria significativamente maior. Mesmo sem o ar-condicionado, é provável que o aquecimento global continuasse, aumentando exponencialmente o número de pessoas afetadas por doenças causadas pelo calor. Com esse calor intenso e sem ar-condicionado, certamente haveria um surto de pessoas com insolação. Ainda mais em lugares como o exército. Se não houvesse ar-condicionado, esses danos teriam sido ainda maiores. Na verdade, com o desenvolvimento do ar-condicionado, a taxa de mortalidade causada pelo calor diminuiu em mais de 40%. E com o desenvolvimento do ar-condicionado, o raio de ação da humanidade se expandiu ainda mais. Nos trópicos, cidades-estado. Lee Kuan Yew, primeiro-ministro fundador de Singapura, considerou o ar-condicionado a maior invenção da história da humanidade. De fato, a popularização do ar-condicionado possibilitou o surgimento de cidades e países em clima tropical, como Singapura, Dubai e Las Vegas. No caso de Singapura, o clima é bastante quente e úmido, e ainda por cima, chove todos os dias, tornando o local inadequado para a habitação humana a longo prazo. Mas hoje em dia, Singapura conseguiu crescer e se tornar um país desenvolvido. Isso foi possível porque instalaram ar-condicionado em todos os grandes prédios, permitindo que as pessoas trabalhem sem interrupções. Ademais, o ar-condicionado possibilitou o surgimento de grandes cidades em regiões de clima subtropical ou tropical. Em países quentes e úmidos durante o verão, sem ar-condicionado, seria muito difícil realizar atividades. No nosso país, por exemplo, o ar-condicionado é essencial para conseguirmos fazer algo no verão. Imagine trabalhar em uma fábrica, onde a temperatura chega a 35, 36 graus, sendo ainda mais alta dentro da fábrica. Como seria possível trabalhar nessas condições? Antes do ar-condicionado, você desmaiaria por insolação antes de começar a trabalhar. Assim, sua invenção ampliou o alcance das atividades humanas. O ar-condicionado é uma máquina que controla a temperatura, umidade e estado do ar. Isso também trouxe grandes mudanças no transporte e nas construções. Em espaços lotados de pessoas, como metrôs ou fábricas, é natural que, com o passar do tempo, a qualidade do ar piore. Mas o ar-condicionado solucionou esses problemas. Se olharmos para os primeiros lugares onde o ar-condicionado foi instalado, eram indústrias, fábricas, lojas de departamento e teatros. O que isso significa? Ou seja, além de resfriar o ambiente, ele também pode criar um ambiente interno confortável, como em uma loja de departamento, por exemplo. Você conseguiria visitar uma loja de departamento lotada sem ar-condicionado no verão? Se você for ao cinema e a sala estiver quente como uma sauna, será difícil assistir ao filme direito. Não dá para se concentrar. Assim, o ar-condicionado viabilizou grandes instalações e impactou significativamente o setor de transportes. No caso do metrô, era necessário encontrar formas de fornecer oxigênio e remover a fumaça. Isso era quase impossível antes do ar-condicionado. Após o desenvolvimento e instalação do ar-condicionado no metrô, a qualidade do ar e a temperatura melhoraram consideravelmente. O ar-condicionado também foi fundamental para o sucesso do transporte aéreo de passageiros.
Muitos pilotos antigos usavam jaquetas de couro grossas. Isso porque, em aviões que voam por longos períodos em grandes altitudes, era essencial usar roupas quentes para suportar o frio. E agora? As roupas são leves, certo? Isso também ocorreu devido ao desenvolvimento do ar-condicionado. Com a invenção do ar-condicionado, o interior dos aviões deixou de ser frio. Além disso, surgiram dispositivos que tornavam o ar mais confortável, iniciando a era das viagens aéreas em grande escala. O ar-condicionado também impactou significativamente a arquitetura. Até meados do século XX, durante o verão, o interior dos prédios era realmente um forno. Por isso, era comum não entrar em salas com teto baixo e sem janelas. Assim, a maioria dos prédios construídos nesse período necessitava de ventilação para manter a temperatura interna tolerável aos ocupantes. Por isso, todas as salas tinham janelas e tetos altos. Porém, com o tempo, os tetos tornaram-se mais baixos e as janelas menores. Portanto, ao comparar edifícios das décadas de 1940 e 1950 com os atuais, nota-se uma diferença sutil. Sem o ar-condicionado, provavelmente ainda moraríamos em casas com tetos altos e muitas janelas. E acima de tudo, acho que isso teria sido o mais importante. Quando servi no exército, eu entrava e saía da sala de servidores da brigada normalmente. Lá era incrivelmente fresco no verão devido ao ar-condicionado que ficava no máximo. Havia um motivo para isso. Em data centers, diversos dados são armazenados. E há muitos servidores funcionando ininterruptamente. Para armazenar e processar grandes quantidades de dados, os equipamentos elétricos geram calor, controlado pelo ar-condicionado. Durante meu serviço no Exército, uma vez a brigada inteira ficou sem energia. Mesmo com a energia de emergência, o ar-condicionado parou e todos os servidores desligaram. Se não houvesse ar-condicionado, a infraestrutura de tecnologia da informação em larga escala que temos hoje não existiria. Para exemplificar, sem a internet, não poderíamos usar o YouTube ou acessar o centro de dados do Google. É fato que o ar-condicionado foi fundamental para o crescimento das grandes empresas de tecnologia da informação atualmente. Para que milhões de servidores funcionem ininterruptamente, é necessário ter ar-condicionado. Sem ele, poucos poderiam desfrutar dos benefícios da internet. Se fosse assim, a história do mundo teria mudado várias vezes. Algumas empresas de tecnologia da informação planejam construir data centers no mar para reduzir custos. O princípio de usar o ar-condicionado para liberar o calor dos servidores para fora é chamado de sistema de circulação de ar. Quando usamos água em vez de ar, chamamos de refrigeração líquida. A manutenção é muito mais barata, mas a instalação tem um custo enorme. O sistema de refrigeração líquida só foi possível após a revolução da tecnologia da informação. Sem o ar-condicionado, talvez essa revolução da tecnologia da informação não teria acontecido. Não é exagero dizer que podemos comer alimentos frescos graças ao ar-condicionado. Manter todas essas temperaturas também é possível graças ao poder do ar-condicionado. O ar-condicionado nos caminhões de transporte permite o consumo de alimentos frescos de todo o mundo, mantendo a temperatura adequada. Isso também mudou a cultura alimentar mundial. Darei um exemplo simples. Imagine que estamos comendo carne bovina australiana. Para consumi-la, ela precisa ser transportada em contêineres refrigerados até a Coreia. Contudo, para utilizar esses contêineres refrigerados, é preciso ar-condicionado. Portanto, não seria possível consumir carne bovina australiana. Isso também se aplica ao nosso país. Provavelmente só conseguiríamos comer carne em casamentos, pois certamente a carne estragaria antes de ser servida. Antes da invenção do ar-condicionado, a humanidade usava métodos como salga ou defumação para conservar os alimentos por mais tempo. Apesar disso, a decomposição não era totalmente evitada, sendo comum as pessoas morrerem intoxicadas por alimentos. Assim, nossa cultura alimentar se limitaria aos alimentos locais, reduzindo a variedade de ingredientes nos supermercados. Por que não haveria ar-condicionado? Carrier é frequentemente criticado como o principal responsável pelo aquecimento global durante o inverno. Mas não é exagero dizer que o ar-condicionado criado por Willis Carrier mudou a história da humanidade. Ele expandiu as atividades humanas, se tornando essencial para o desenvolvimento de centros de dados, que processam e armazenam grande volume de informações, e para a conservação de alimentos. Se o desenvolvimento do ar-condicionado tivesse demorado mais, provavelmente estaríamos vivendo em uma era com avanço tecnológico igualmente atrasado. Por esse reconhecimento, Riceu Carrier foi incluído com orgulho na lista da revista Time das 100 pessoas mais influentes do século XX. Se não fosse pelo ar-condicionado, todo o sistema da sociedade, incluindo política, economia, assuntos militares e educação, poderia ter sido completamente diferente.
Possivelmente, o padrão de vida humano teria evoluído de maneira completamente nova para aguentar o calor extremo. Por isso, não é exagero dizer que o ar-condicionado não é apenas um eletrodoméstico comum, mas sim uma ferramenta que fez a civilização evoluir. O que teria acontecido se não existisse ar-condicionado? Eu acho que teria desmaiado de insolação no exército. Por favor, compartilhem suas opiniões nos comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Tchau!